Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui o Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 35, continuação, que diz assim: Os primeiros discípulos de Cristo. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos e, observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhe: Que estais procurando? Ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, onde está hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos dois que ouviram João falar seguiram a Jesus. Eram André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Jesus encontra os outros discípulos. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael e aproximou e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, que quem não habita a falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, né? Que palavra maravilhosa. Aqui Jesus escolhe os primeiros discípulos e Jesus ali escolhendo os seus seguidores. Quem estaria com ele, não só aqui, mas também no paraíso. Quem estaria com ele à destra do Pai, né? Porque os 12 discípulos são a tribo, né? São das tribos. E eles vão ali, juntos, vão estar à direita do Pai. Eles vão, né? Eles vão ali estar junto com Jesus. Eles vão estar sentados. A mesa que Jesus foi preparar. Então aqui, Jesus começa escolhendo ali os seus discípulos, porque o Senhor nos escolhe um a um. Mesmo antes, né? Como Natanael aqui, mesmo antes dele achar que Jesus tinha visto ele pessoalmente, Jesus já tinha visto ele. Quando ele chorava debaixo de uma árvore, clamando ao Senhor. Porque ele queria que acontecesse o que o Senhor tinha falado que iria acontecer. Então ele estava ali clamando ao Senhor, estava com o seu coração amargurado. Quantas vezes na nossa vida nós estamos desta maneira, né? Com o nosso coração amargurado, sem saída, sem esperança, sem crer. Mas Jesus chega neste momento. Jesus mudou a situação. Porque ali quando chamam ele para ir, Filipe chama ele, né, para ir ver o mestre. E ele diz: Pode algo bom sair deste lugar? Porque ele estava sem esperança, ele já estava cansado, ele já estava entregando os pontos, né? Mas ali, quando ele vê Jesus, e quando ele vê Jesus, Jesus disse para ele, né? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então ele crê em Jesus, né? Porque antes Jesus fala aqui, né, para ele, e Natanael disse: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, aproximou-se dele a seu respeito, e eis que verdadeiramente és um israelita, em quem não habita a falsidade. Então ele pergunta: De onde me conheces? Porque Jesus conhecia o seu coração, Jesus conhecia o seu entendimento, Jesus conhecia a sua alma, porque Jesus entra na divisão da alma. Não ache que você se esconde de Jesus, porque Ele é o que nos vê por dentro e por fora também. O Senhor, Ele nos conhece intimamente. Muitos podem achar que te conhecem só de te ver, mas só o Senhor te conhece na divisão da alma.
Só o Senhor que conhece os seus pensamentos. Só o Senhor que te conhece intimamente no seu dia a dia, quando ninguém te vê, mas Ele está te vendo. Então aqui Natanael, né? Jesus vê Natanael. E Jesus ainda diz mais para ele. Jesus lhe respondeu, porque eu disse que... Não, aqui no 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Eu te vi. Jesus disse para Natanael, eu te vi. Assim como ele vê a mim e a você. Hoje o Senhor está te vendo. A sua necessidade que você precisa, hoje Ele está te vendo. Pedir, buscai, batei. Quando você pedir, a sua oração vai ser atendida. Quando você se entregar verdadeiramente na presença dEle. Quando você bater, a sua porta será aberta. Quando você se entregar verdadeiramente diante da presença do Senhor. Quando você buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você irá alcançar, assim como Natanael alcançou. E aqui diz mais, né, no 50, no 49, Natanael exclamou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael o conheceu. E Jesus ainda diz mais, Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, só assim você o crê? Porque o Senhor fala verdadeiramente aqueles que crê sem me ver, esses sim, estão com galardão, né, guardado para eles. E aqui diz mais, e disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque ele estava crendo, porque Jesus tinha falado para ele que viu ele em oculto, em secreto. Mas agora Jesus está falando que vai fazer milagres e maravilhas, que ele vai ver os céus abertos, que ele vai ver os anjos do céu, do Senhor, subindo e descendo sobre a terra. Isso, sim, é uma visão espiritual. E Jesus está falando que aquele que está seguro no Senhor, aquele que deposita a sua fé, a sua esperança no Senhor, ele vai ver os céus abertos. Hoje eu te convido a ver os céus abertos sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu dia, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com essa palavra maravilhosa, porque o Senhor te vê. O Senhor te escolheu como filho e hoje Ele te chama para aceitá-lo como o único salvador da sua vida, para escrever seu nome no livro da vida, para estar com Ele na glória, porque entenda, muitos vão estar com Ele na glória para a eternidade, mas muitos vão estar com Ele na glória para o sofrimento. Então, hoje é dia de escolha. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.